Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Acabou a festa, acabou a farra, acabou simplesmente a festinha das vendas da Alemanha. Sim, o governo alemão está chegando ao fim das suas vendas. Mais de 90% dos bitcoins que o governo alemão detinha foram despejados no mercado e isso não foi suficiente para levar o Bitcoin lá para 50, 40, 30, 12 mil dólares. Mas será que o fim destas vendas vai colocar o mercado em um movimento de alta? Será que é agora que a gente começa a voltar a subir? Será que é agora que a gente começa a ver o mercado acordando de verdade? E julho pode sim se tornar um mês maravilhoso? Um mês de alta muito forte? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Então, fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Amanhã a gente vai fazer uma avaliação juntando os pedidos de quinta e de hoje. E a gente vai apresentar amanhã uma análise do zero de diversos projetos, identificando oportunidades. Hoje a gente vai analisar com muito cuidado o Render, RNDR, o Alpha de Depin, que está sofrendo com uma informação de deslistagem. Será que Render vai realmente ser tirada da Binance ou não? Será que isso aí é uma informação que não está sendo bem apresentada aos investidores? É isso que a gente vai discutir no final desse vídeo. Mas antes a gente vai falar do assunto do momento, o assunto do mês. É o governo alemão vendendo nada menos do que 3 bilhões de dólares em bitcoins, 50 mil bitcoins despejados a mercado, inclusive sendo vendido em muitas corretoras, o que foi o responsável por grandes movimentações de baixa nas últimas semanas. A gente começou a semana, na verdade o mês passado, com um FUD da MTGOX. Esse FUD acabou sendo dissipado, tendo em vista que o despejo da MTGOX vai ser espaçado em determinados períodos. Quando a gente estava recuperando, o mercado vai recuperar, a Alemanha chega com os dois pés na porta e despeja a mercado. Entenda, quando você vende a mercado uma quantidade muito grande de ativos, eu expliquei ontem o que acontece e faço questão de explicar novamente. Você tem uma queda muito brusca do mercado, porque a gente está falando de uma quantidade muito grande de ativos sendo vendida a mercado, não é nem a limite, não é nem via OTC, é em corretora mesmo. E o governo alemão vendeu muitos e muitos bitcoins, foram 50 mil bitcoins apreendidos em uma operação e o governo alemão está vendendo, ainda está vendendo esses bitcoins. Agora, só tem em sua carteira 3.800 bitcoins, apenas 220 milhões de dólares. Muito diferente dos mais de 3 bilhões de dólares que o governo alemão detinha poucos dias atrás. A gente viu uma queda muito grande, principalmente do dia 1º de julho até 5 de julho. Essa primeira semana foi uma semana muito forte e agora a gente chega muito perto de fechar a segunda semana de julho. Julho que tende a ser um mês extremamente bullish, sim. Quando a gente tem um junho negativo, e a gente teve junho negativo, julho, em todos os anos, trouxe um movimento extremamente bullish, de alta. E eu, sinceramente, eu enxergo que a maior probabilidade é esta máxima se manter. Junho negativo, julho positivo.
E por que eu enxergo esta possibilidade? Primeiro a gente tem que olhar para a pressão de venda que a gente teve e como isso levou o mercado. A gente teve a primeira pressão de venda da MTGOX e a pressão de venda do governo alemão. Só que a gente não teve uma perda confirmada dos nossos fundos. Nosso fundo mais importante no Bitcoin, fundo do Bitcoin mais importante, é o quê? 56.500, que foi formado no dia 1º de maio. Não, mas a gente teve a perda sem continuidade. A gente teve a perda, recuperou, fechou a semana levemente abaixo. Lembre-se, a semana que fechou no domingo. E esta semana a gente tem uma recuperação. A gente ainda não fez um pivô de alta, a gente não recuperou a média de 200 dias, mas no gráfico semanal e nem no gráfico diário a gente teve perda do fundo ascendente nem da média confirmada. Porque para que isso aconteça, ainda vem acontecer ou acontecesse até, a gente teria que perder, ou tem que perder, ainda é uma possibilidade, eu não estou descartando isso de forma completa, mas a gente teria que perder 53.300. É o suporte mais crítico. Perdendo esta faixa de preço, a gente tem sim todas as confirmações bearish que você pode imaginar. Eu trouxe isso e apresentei isso nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas sempre mantenho e estive com a minha visão mantida em maior probabilidade, mesmo nesse cenário, é de alta. Por quê? Porque o candle semanal, as velas semanais, o tempo gráfico semanal segue indicando alta. E um detalhe que eu gosto muito de avaliar é o passado. O passado começa a se repetir. Mesmo cenário lá em agosto de 2023. A gente está quase um ano vendo exatamente o mesmo cenário acontecer. Cenário de agosto, perdeu média, testou, rejeitou. Somente quando tivemos o rompimento é que a gente acelerou. A gente foi, testou, rejeitou 2 vezes já. Pode testar e rejeitar de novo? Pode. Mas uma vez que a gente tiver o rompimento e o teste, a gente aumenta a probabilidade muito de buscar novamente 72 mil dólares e romper o topo histórico no Bitcoin. Maior probabilidade. Vou repetir, maior probabilidade. Para ser confirmada, precisa fazer justamente isso. Isso aqui, ó. Isto aqui. Na verdade, eu vejo isto aqui como mais provável. Estica, vai lá, volta, fundo ascendente, e aí sim a gente confirma ombro, cabeça e ombro do lado direito. Padrão de inversão, exatamente o padrão que tivemos aqui, mas com este movimento rompendo o topo. Porque também eu sigo com uma visão mais bullish. Luan, por que você está com uma visão mais bullish? E lembre-se, eu sempre olho para o macro, do macro ao micro. Eu não fico pensando no curtíssimo prazo. Porque quem pensa no curtíssimo prazo acaba tomando muitas decisões erradas e acaba trazendo a urgência da vida para o mercado. Eu preciso ganhar dinheiro. E aí faz trade, sem gestão. Dá para ganhar dinheiro com trade? Óbvio. Mas faz trade sem gestão. Se coloca em posições em que você arrisca tudo e muitas vezes acaba comprando topo, não faz um bom DCA. E o que acontece é que nesses períodos de correção, onde a gente tem as melhores oportunidades para comprar, porque a gente está vendo o medo, e o medo é um catalisador de compra, compre quando há sangue nas ruas, muitas pessoas acabam vendendo. E aí é o pensamento de curto prazo ao invés do pensamento de longo prazo. Por isso eu sempre bato muito na tecla, invista em conhecimento, entenda de ciclo de mercado, faz toda a diferença. Mas por que eu enxergo ainda que a maior probabilidade, além do gráfico, é a gente ter altas?
Olha só o que a gente teve aqui. Mais um movimento de entra em baixa e pode sair em alta num evento de inflação. E um detalhe, ontem a inflação, ela veio espetacular, entenda, espetacular. Por que ela veio espetacular? Porque a gente teve muitos dados de deflação, inclusive que a inflação foi para o lado negativo. Então a gente, de fato, enxergou um movimento em que a inflação, enfim, mostrou um cenário de queda. O que vai, de fato, colocar o Fed em linha de cortar juros. 93% dos investidores e analistas colocam que sim, o Fed vai cortar os juros em setembro. E o seguinte, isso é muito bom para o mercado de risco. É por isso que, inclusive, mercados internacionais que ontem estavam corrigindo, voltaram a subir hoje. Por quê? Todo mundo parou e falou assim, pera, isso é um bom sinal, isso é muito bullish. O Fed vai cortar juros e agora começam a falar do segundo corte na taxa de juros. Nem estão mais falando do primeiro e o mercado vai começar a precificar justamente este corte adicional, que também é um cenário mega bullish para mercados de risco. Então eu quero que você comece a encaixar as peças, sem viés. O governo alemão derrubou o mercado. Sim, o Bitcoin está sofrendo mais do que os mercados internacionais por conta do governo alemão, MTGOX, foram os principais responsáveis para este movimento. Só que a gente está agora em uma faixa em que a gente tem divergências de alta, ou seja, fundos mais altos. Atingimos 2 vezes o RSI do gráfico diário em sobrevenda, o que é uma base de preço mensal. A gente tem um movimento de fake, o quê? Nossa, apareceu um monte de bexiga aqui. Quem viu, viu. Se você não viu, volta e olha a minha tela. A gente tem uma possibilidade de um fake topo duplo. Todo mundo tá falando topo duplo. Topo duplo. Aí o mercado faz assim. Opa, topo duplo, nada. Exatamente o que aconteceu em agosto do ano passado. E por que isso acaba acontecendo? Porque a gente atinge um nível de medo, fear and greed, é o índice de medo e ganância, nas mínimas. Todas as vezes que a gente atingiu em uma tendência de alta, a gente também antecipou movimentos agressivos de alta no mercado. Então a gente tem uma série de indicadores, a gente tem um movimento mais macro de FUD e a gente tem a política monetária, indicando que, a gente vai sim começar a cortar os juros e a gente vai entrar numa fase de alta liquidez. Alta liquidez, o varejo começa a entrar no mercado e a gente começa a ver, sim, o mercado renovando suas máximas. É o que sempre acontece neste tipo de ciclo. Não está contente com isso? Olha isso. A dominância segue com uma indicação de movimento de baixa. Cunha ascendente rompida, LTB, resistência mensal, tem um round top, ou seja, um topo arredondado, padrão que faz isso aqui. Então a gente tem o quê? Uma indicação e um movimento nos mostrando que as altcoins estão mais fortes. E a gente pode, inclusive, ver o início dessa alt-season com um movimento de propensão ao risco. Eu falei ontem e falo novamente. Olha isso daqui. Isso aqui é bullish, gente. Isso aqui é bullish. Teve correção? Teve. Altcoins sofreram? Sim. Mas agora a gente já começa a encarar um movimento que pode ser absurdamente
agressivo de alta. E um detalhe só, quem comprou no topo, e está aqui amargando qualquer movimento de drawdown, se você deu all-in em março, porque você não tinha o conhecimento, porque você foi no FOMO, você acabou tomando uma decisão errada, sem planejamento, mercado voltando para essa área e fazendo isso daqui, que é a maior probabilidade, todo e qualquer cenário de baixa, oh meu Deus, que você passou nos últimos 3 ou 4 meses, vai embora. É o que acontece no mercado e a maior probabilidade é, sim, de vermos este padrão ser rompido para cima, tendo em vista que a dominância segue com indicação de baixa. Indicação de baixa, olha aqui. Tá vendo aqui? A gente tem rejeição dos topos. Então, todo o cenário começa a ficar cada vez mais interessante. E um detalhe extremamente importante. Quem está comprando? Não sou eu que estou falando que eu estou comprando e você tem que olhar para o que eu estou fazendo. Quem está comprando são as baleias. Quem está comprando são os ETFs. Quem está comprando são os grandes. E a gente tem que buscar seguir os grandes. Então este movimento de baixa, ele foi sustentado pelos grandes. Teve a queda e teve a absorção, principalmente nesta faixa. ETFs compraram, grandes players compraram. E um detalhe, liquidez, liquidações. Esse aqui é o mapa de liquidações. E conforme o mercado volta a subir, a gente tem 8 bilhões de dólares de operações de short sendo preparadas para liquidação. 8 bilhões em operações de short serão liquidadas, contra apenas 20 milhões se a gente chegar lá nos 50 mil. 20 milhões de longs. O mercado tem uma busca eterna por liquidez, então é totalmente plausível que a gente veja sim movimentos de liquidação, principalmente este movimento inicial e depois um segundo movimento de liquidação. Maior probabilidade. Lembre-se sempre, não é de olhos fechados que você simplesmente vai comprar, mas você deve colocar tudo em perspectiva e lembrar que em tendência de alta, se a maior probabilidade for de alta, você deve aproveitar. Tem que ter um plano para o pior cenário? Óbvio. Isso é vital. E isso é algo que a gente tem no nosso grupo Premium, grupo do desafio. A gente sempre está avaliando o mercado, trabalhando a favor da probabilidade, acumulando, deixando também, no outro lado, operações de proteção. Se o mercado cair, eu vou te perguntar uma coisa. Se o mercado cair para 44 mil dólares, você está preparado? Se você não está preparado, você deveria estar. Por que isso vai acontecer? Não é porque vai acontecer. Se existe 0,00001% disso acontecer, você tem a obrigação de estar preparado. Como é que você vai se proteger? Existe uma estratégia específica de proteção, algo que a gente entregou na semana passada para o Grupo Premium. Faz toda a diferença você entender o que o mercado está fazendo, mas principalmente se preparar para qualquer cenário. Porque lá na frente isso de fato te coloca no lucro. É isso que te coloca no lucro. Estar pronto para a eventualidade. Se você quer saber mais sobre esse grupo Premium, grupo do desafio, você deve antes entrar no nosso grupo geral. Link está na descrição do vídeo, é um grupo totalmente gratuito. Eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade para você. Agora, o que tem nesse grupo Premium Desafio que eu falo sempre? São 2 grupos que estão hoje e nos seus últimos dias com um bônus. Eles custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. O que a gente entrega? Tudo que eu faço
como eu faço, da forma que eu faço, qual é a base para tomada de decisão. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades, às minhas estratégias de trade, você tem acesso a planos de trade, aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira. Você tem acesso completo a todo o movimento de investimento e trade que a gente leva para o bull market, para o bear market. Como lucrar no bear market? Você acha mesmo que a gente só lucra no bull market? Nananina, não. A gente lucra muito no bear market. E é isso que a gente entrega, conhecimento, além de um suporte 1 para 1 comigo. Você tem o suporte 1 para 1 comigo? Quer saber mais? Quer ter acesso também às aulas que a gente entrega para te dar base? Entra no nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo. Você vai na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Nesta última mensagem, clica nesse arroba e aí um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações para você poder participar. Mas agora eu quero falar de render. Porque se você entende que sim, a gente está numa ótima fase para o Bitcoin, o medo extremo, indicadores extremos de sobrevenda, com uma quase recuperação da média de 200 dias, com as altcoins mostrando que a alt-season está próxima, total 3 iminente alta. O que está acontecendo com o render? Caramba, meu, vai ser deslistado da Binance? Não é possível. Como que vão deslistar um dos projetos mais promissores? Muitos prometeram, muitos falaram, e agora a Binance vai deslistar da sua corretora? Não, ela não vai deslistar da corretora. A Binance colocou uma informação que pode estar trazendo muito erro de interpretação, e a culpa é da Binance nesse sentido. Mas a gente vem aqui para falar justamente o que está acontecendo. A Binance trouxe esse informe de deslistagem, só que na verdade RNDR vai virar render. Vai virar render porque estão fazendo uma migração de rede, saindo da rede de Ethereum, indo para a rede de Solana. Algo que inclusive vai baratear as transações de render, que pode atrair ainda mais investidores. Então é algo muito interessante que pode ser benéfico no médio a longo prazo para render, mas por uma questão de falha de comunicação, muita gente está entendendo que render vai sair da Binance e posteriormente pode sair de outras corretoras, e não é o caso. O que está acontecendo então é uma conversão de uma rede para outra, uma transferência de rede para outra, e quem tem render, por exemplo, você tem render na Binance, você não precisa fazer absolutamente nada porque essa conversão de RNDR para render vai acontecer automaticamente. Ah, Luan, eu tenho na minha MetaMask, eu tenho na minha Ledger, eu tenho na minha Trezor, sei lá. Você tem que mandar para uma corretora para que esta ponte seja feita, para que seja migrado de rede Ethereum para a rede Solana. Mas não vai ser deslistado, não corre risco de perder o ativo, não vai acontecer nada do gênero. O que está acontecendo é um FUD. Ontem render caiu, e caiu justamente por esse motivo, por uma falha de comunicação entre a maior corretora do planeta e seus investidores. Isso acaba tomando o mercado, esse medo, oh meu Deus, logo o render vai sair? Na verdade, não é o caso. Na minha opinião, esse tipo de movimentação ou de falha de comunicação, seja proposital ou não, pode acabar trazendo uma belíssima oportunidade. Para mim é uma oportunidade para quem está buscando investir. Por quê? Porque a gente está numa faixa de preço competitiva. Você não ia comprar render a 13 dólares. Muita gente queria comprar render a 13 dólares e agora está com medo de comprar render a 6 dólares. Tudo bem,
Você pode ter até medo, ai, nossa, vai cair, vai ter um movimento de baixa, pode se intensificar essa baixa. Mas entenda o seguinte, do ponto de vista gráfico, a gente tem algumas áreas bem interessantes. Linha de tendência de alta semanal, certo? A gente tem volume de venda descendente. Olha só, volumes de compra, volume de venda, segue descendente. Ou seja, isso aqui é um indicativo de que estamos em correção para continuar a subir. A gente tem também, deixa eu apagar aqui o volume, a gente tem também em render o semanal chegando à faixa de 40, a última vez que a gente atingiu esse ponto foi no fundo ascendente em 1,25, que levou o render posteriormente a valores acima de $10, tá? Então esta é uma faixa extrema para o ativo, faixa de 40 de RSI no semanal, combinado a um RSI beirando a sobrevenda no gráfico diário, também uma faixa de sobrevenda em que mostra que os vendedores estão em exaustão. Combine isso com um FUD causado por uma falha de comunicação. E a gente tem gráficos para nos auxiliar. A gente tem este gráfico aqui, ou seja, render dentro da faixa de Golden Pocket entre 7,34 e 5,58, mantendo a linha de tendência de alta sendo respeitada, o padrão de baixa também sendo respeitado. E se a gente puxar do fundo mais macro semanal, nós temos render atingindo ainda a área de 618, faixa também totalmente saudável para uma retração deste tamanho. Então a gente tem uma série de indicadores que podem nos levar a concretizar, meu Deus, matei a concordância. Podem nos levar a considerar, do ponto de vista do price action, ou seja, da construção gráfica, uma área de interesse, uma área interessante para quem quer se expor e tem um perfil mais agressivo e tem uma plena confiança no projeto. Entendendo que também esta alteração de rede pode beneficiar em muito o projeto. Sai de uma rede mais cara, vai para uma rede mais barata, mais rápida, que pode acabar, sim, beneficiando o projeto no longo prazo. Então, a gente tem no medo, muitas vezes, grandes oportunidades. E se você enxerga render como um bom projeto, entende o que pode entregar, talvez essa seja uma oportunidade de ouro para você. Não é deslistagem, é apenas uma alteração de rede. Espero que isso tenha ficado claro e se você tiver qualquer dúvida, por favor, também deixe aqui embaixo. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento alertas com base na análise gráfica, além, é claro, de mostrar aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer, também com base na análise gráfica. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.